Vamos dar continuidade à nossa sequência de vídeos sobre valor justo, discutindo hoje o conceito e a mensuração. A norma que define as diretrizes de mensuração do valor justo é o pronunciamento técnico CPC 46, que provém da norma internacional IFRS 13, Fair Value Measurement. O que o pronunciamento técnico CPC 46 define? Ele define quais diretrizes devem ser seguidas na mensuração do valor justo. O que o CPC 46 não define? O CPC 46 ele não define quais são os ativos e passivos que devem ser mensurados a valor justo. Quem é que define quando e quais são os ativos e passivos que devem ser mensurados a valor justo? Vão ser os pronunciamentos técnicos específicos de cada ativo e passivo. Outra questão importante aqui é que ao longo dos vídeos eu posso comentar ativos ou ativos e passivos, porém, conforme a gente conversou em vídeo anterior, quando a gente fala de mensuração do valor justo, essa mensuração ela pode ser de ativos individuais ou ativos e passivos, ou grupos de ativos, grupos de passivos ou grupos de ativos e passivos, como o GC ou o negócio. Então, sempre que eu falar valor justo de ativos, lembrem-se de que pode ser aplicado a grupos de ativos ou grupos de ativos e passivos. São várias as situações em que a entidade precisa mensurar o valor justo de um ativo. Alguns exemplos bem comuns são instrumentos financeiros, que devem ser mensurados a valor justo no reconhecimento inicial e, dependendo do instrumento financeiro, também na mensuração subsequente. Impairment, ativos de longo prazo, como imobilizado, intangível, investimentos, eles precisam ser testados, ter a sua recuperabilidade testada e analisada, e um dos parâmetros para análise dessa recuperabilidade é ou pode ser o valor justo. Ativos biológicos, que devem ser mensurados a valor justo no reconhecimento inicial e subsequente. Propriedades para investimento, tem como escolha contábil o valor justo em sua mensuração. E também combinações de negócios, que talvez seja um dos casos, ou o caso mais amplo de aplicação do valor justo, porque quando há aquisição do controle de uma entidade adquirida, todos os ativos e passivos dessa entidade adquirida deverão ser mensurados a valor justo nessa combinação. De acordo com o pronunciamento técnico CPC 46, o valor justo é definido como o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. Alguns pontos aqui são importantes. Primeiro, valor justo é uma mensuração baseada em mercado e, por isso mesmo, o valor de mercado é a melhor métrica para determinar um valor justo de um ativo. Aí você pode se perguntar nesse momento, então por que a gente fala valor justo e não valor de mercado? Já que o valor justo, ele é uma representação do valor de mercado. Porque quando um ativo ele possui valor de mercado, em um mercado ativo, uma transação normal do dia a dia, ok, esse é o valor justo do ativo. Porém, nem sempre um ativo ele possui valor de mercado. Se o ativo não possui valor de mercado, isso não significa que a gente não possa ou não tenha condições de determinar o valor justo desse ativo. Pelo contrário, se o ativo ele não possui valor em um mercado ativo, a gente vai ter que mensurar o valor justo desse ativo utilizando outras métricas. Métricas essas que vão ter que ter como base a perspectiva do mercado. Porém, não ter valor de mercado não significa que a gente não consiga ou não possa mensurar o valor justo. Nós vamos ter que usar de técnicas para conseguir estimar o valor que esse ativo teria caso ele tivesse valor de mercado. Então, nem sempre um ativo possui valor de mercado. Por isso mesmo que existe o conceito e que existem diretrizes para definir valor justo.
Outro aspecto importante é a questão da transação. A transação não pode ser forçada. O que isso quer dizer? Que quando nós determinamos o valor justo de um ativo, ele deve se basear em uma transação comum, em uma transação em que não há influências sobre o valor do ativo estar maior ou menor do que um valor em uma transação comum. Um exemplo, digamos que o governo ele tem uma empresa pública e ele tenha lançado essa empresa pública em leilão. Essa empresa pública não tinha cotação antes do leilão. O valor pelo qual a empresa que vai estar adquirindo essa empresa pública não necessariamente é o valor justo dessa empresa naquele momento. Muito possivelmente não é. Por quê? Porque o fator estar em leilão dessa empresa pública, ele é motivado por um conjunto de características. Uma delas é a própria política governamental de querer desinvestir, fazer desinvestimentos. Isso não quer dizer que a empresa pública tenha dado resultados ruins ou bons e que isso leva ao valor do leilão, sendo esse valor de leilão um possível valor justo. Então, há influências ali que podem determinar que o valor de compra do leilão pode ser maior ou menor do que o valor justo dessa empresa pública, porque a transação ali, de certa forma, está sendo uma transação forçada. E por fim, a data também é muito importante na questão do valor justo. Por quê? Porque o valor justo ele é um valor que representa a expectativa do mercado com relação ao ativo. E essa expectativa vai mudar ao longo do tempo. É só a gente olhar uma cotação de uma ação. Em um único dia, a ação ela varia bastante em uma empresa. Então, a mesma coisa para o valor de mercado de qualquer outro tipo de ativo. Por isso mesmo que a definição da data aqui é importante. Vamos olhar um exemplo. Imagine que uma empresa tenha adquirido uma quantidade de ações preferenciais da Itaú em carteira. De acordo com o pronunciamento técnico CPC 48, o reconhecimento inicial de um instrumento financeiro ocorre pelo valor justo. Como deveria ser atribuído o valor justo a essa carteira de ações preferenciais adquirida pela empresa, sendo as ações da Itaú? A cotação da Itaú, na data da compra, se foi um dia comum da B3, sem nenhuma anomalia que afetou o mercado, ela vai ser a melhor métrica para o valor justo da cotação da Itaú, uma vez que foi o valor de mercado da ação da Itaú naquela data. Quando eu entro no site da Brasil Bolsa Balcão B3, na data de 4 de agosto de 2021, às 15 horas e 12 minutos, eu vejo que a cotação da Itaú, da ação preferencial da Itaú, a ITUB4, foi R$ 30,19 nessa data. Sendo esse dia um dia em cujas transações elas foram comuns, não teve nada de anormal que possa ter afetado a bolsa, nenhum fenômeno anormal, então a gente pode determinar que o valor justo da ação na data acima especificada é de R$ 30,19 por ação. Então, se a empresa adquiriu as ações nesse dia, o reconhecimento inicial pelo valor justo se daria a R$ 30,19 por ação. Agora, vamos imaginar que essa mesma empresa tenha adquirido derivativos de balcão. Derivativo de balcão ele é um tipo bastante específico de ativo e ele não é cotado em bolsa. Por quê? Porque sua negociação ele ocorre diretamente entre as partes. No entanto, derivativo é um instrumento financeiro e no reconhecimento inicial ele precisa ser mensurado a valor justo. Como é que a gente vai conseguir mensurar o valor justo desse derivativo de balcão se ele não tem cotação? Como a gente conversou anteriormente, sempre que há valor de mercado, em mercado que é ativo, esse é indubitavelmente a melhor métrica. Porém, nem sempre isso é possível. No caso desse derivativo de balcão, uma vez que não há cotação em mercado ativo para ele, a gente vai ter que
fazer uma estimativa. A gente vai ter que utilizar de técnicas geralmente pautadas na teoria das finanças para estimar o valor que esse derivativo de balcão teria com base na perspectiva de mercado, ou seja, qual é o valor que o mercado atribuiria a este derivativo de balcão. Portanto, sempre que houver valor de mercado cotado em uma transação não forçada, esse vai ser o valor justo do ativo naquela data avaliada. Caso o ativo não tenha valor de mercado cotado, o valor justo vai ter que ser estimado com base em ativos similares ou utilizando-se de técnicas de avaliação. Além disso, para a gente estimar o valor justo, temos sempre que dar prioridade para informações que provêm do mercado e que sejam observáveis, ou seja, que estejam publicamente disponíveis. Então, mesmo que o ativo ele não tenha valor de mercado, quais são as informações que nós podemos captar do mercado para a gente tentar mensurar o valor justo com base em uma aproximação? Por exemplo, esse ativo que eu estou querendo mensurar, ele não tem valor de mercado, mas há um ativo análogo muito semelhante a ele e esse ativo possui mercado cotado em uma transação não forçada. Então, essa pode ser uma boa métrica para eu mensurar o valor justo do meu ativo fazendo essa aproximação. Caso não haja de informações, que a gente também vai chamar aqui de inputs, que sejam observáveis, ou seja, informações que estejam disponíveis no mercado de forma transparente e que possa ser consultada, então a gente vai ter que usar como uma última opção dados não observáveis. Então, se o ativo for específico a ponto da gente não ter nem informações para a gente poder fazer uma aproximação, aí nesse caso a gente terá de usar como ponto de partida dados não observáveis, sendo que essa é sempre a menor das prioridades. E por isso mesmo, o CPC 46 ele traz uma hierarquia para enumerar o que deve ser prioridade na estimativa do valor justo. Sempre que o ativo, o grupo de ativos ou grupo de ativos e passivos tiver pares idênticos, essa vai ser a prioridade número 1 para mensurar o valor justo, que é o caso da cotação do Itaú. O Itaú possuía cotações, ações preferenciais naquela data em mercado cotado. Essa é sempre a mais alta prioridade, sempre que existir. Caso não haja informações para ativos e passivos idênticos, então um segundo nível de prioridade seriam ativos e passivos similares, ou seja, há ativos e passivos semelhantes que eu possa usar como base de comparação para poder estimar o valor justo do meu ativo de interesse, sempre usando-se de inputs observáveis, ou seja, está disponível no mercado para análise e com isso a gente consegue captar o valor do nosso ativo que seja de fato o valor que represente a perspectiva do mercado. Se não houver informações dispostas para nenhum desses dois níveis, como uma última possibilidade, a gente pode captar dados não observáveis ou inputs não observáveis. Poderia ser, por exemplo, o caso de uma plataforma de petróleo da Petrobras, localizada em um ponto muito específico da nossa costa brasileira. Talvez essa plataforma ela não tenha plataformas análogas para mensurar o seu valor justo, Pensando aqui um cenário bastante hipotético. Nesse caso, a Petrobras poderia tentar mensurar o valor justo de sua plataforma com base em informações próprias. Ou seja, qual a expectativa que a Petrobras tem com base nessa plataforma, com base em tudo que já foi investido nela. No entanto, a Petrobras não vai poder ficar só baseando-se na sua expectativa. Por quê? Porque essa plataforma, o valor justo dela, ele tem que ser uma representação do mercado e não representação da Petrobras. Essa plataforma ela pode ter um valor para a Petrobras que é diferente do valor que o mercado atribuiria a ela. Então, esses dados internos da Petrobras, eles seriam um ponto de partida
de qualquer maneira, a Petrobras vai ter que captar informações para que ela possa fazer ajustes de modo que esse grupo, essa unidade geradora de caixa, que é a plataforma, ela represente o valor justo da melhor forma possível. Então, esse terceiro nível é, de fato, um nível último aqui, um nível que a gente só chega lá se não houver informações disponíveis nos 2 primeiros níveis. Alguns exemplos de inputs do nível 2 podem ser os preços cotados para ativos ou passivos similares em mercados ativos, preços para ativos ou passivos idênticos ou similares em mercados que não sejam ativos, aqui sempre pensando na necessidade de ajustar esse preço, então esse preço seria um ponto de partida, ou mesmo outras métricas que não o preço, como, por exemplo, taxas de juros, spreads de crédito ou curvas de juros. Esse último caso é bastante aplicável a instrumentos financeiros, porque no mercado financeiro nós temos um conjunto enorme de instrumentos distintos. A gente tem fundos multimercado, fundos de ativos, fundos de fundos. Então, quando um fundo ele não possui mercado cotado, muitas vezes essas taxas aqui, esses inputs, eles podem ser bem interessantes para a gente fazer a estimativa do valor justo desses ativos específicos. Outros exemplos do nível 2 também seria, por exemplo, preços de varejos de produtos similares quando não há informações do atacado. Então, comparar o atacado e varejo como ponto de partida e fazer ajustes a fim de identificar o valor justo desses ativos. Outro exemplo também, no caso de ativos de longo prazo, seria preços de ativos comparáveis. Por exemplo, no caso de edificações de prédio, se porventura um prédio ele não tenha valor cotado, talvez um prédio comparável poderia ser uma base para mensurar o valor justo, o seu valor por metro quadrado, por exemplo. Por fim, o nível 3 ele é composto por inputs que não são observáveis para o ativo ou passivo e são baseados em premissas próprias da entidade, uma vez que não há dados observáveis disponíveis. Sempre é importante ter em mente que esses dados que partem da entidade, eles precisam ser ajustados para refletir as premissas que os participantes de mercados possuiriam sobre o valor desse ativo e sobre os riscos que eles tomam ao assumir a aquisição desse ativo. Então, não se pode basear só em valores que o ativo tem para a entidade. Esses valores têm que ser ajustados para incluir as premissas que os participantes levariam ao estimar o valor daquele ativo. Agora que vocês já conhecem o conceito e as características relacionadas à mensuração do valor justo, eu vou apresentar um conjunto de etapas para serem cumpridas a fim de que a mensuração desse valor justo seja feita. Então, a primeira etapa seria identificar a data de mensuração, que conforme conversamos, o valor justo muda dependendo da data. Segunda etapa, identificar o objeto da mensuração. Ele pode ser um ativo individual ou um grupo de ativos, ou um grupo de ativos e passivos, unidade geradora de caixa ou um negócio. Terceira etapa, identificar o mercado onde as informações, inputs, serão extraídas para a mensuração do valor justo. Isso vai ser aprofundado um pouco em próximos vídeos. Dependendo do ativo, pode existir mais de um mercado. Por exemplo, vamos pensar na soja que é produzida do Brasil. Essa soja, ela tem pelo menos 2 mercados, o mercado interno brasileiro e o mercado externo, o mercado de commodities. O preço da soja, ele muda aqui dentro do Brasil e fora do Brasil. Para mensurar o valor justo da soja, qual seria o preço mais apropriado? O preço interno ou o preço externo? Então, isso a gente vai conversar um pouco na sequência. E, por fim, identificar
a técnica de avaliação mais apropriada para a mensuração, especialmente quando o ativo não possui valor de mercado observável. Nós vamos ter que definir como a gente vai mensurar o valor justo. A gente pode se basear em técnicas de valuation, de teoria das finanças, mas ainda assim precisamos definir qual é a melhor técnica possível e quais serão os inputs selecionados para essa estimativa. Pessoal, essa é a essência aí bastante importante acerca da estimação do valor justo. Na próxima aula a gente ainda avança um pouco acerca desse assunto, então fica comigo e continuamos na sequência.